Olá, eu sou Kelly Souza. Essa é a continuação do meu relato sobre a terceira onda do professor Hélio Couto. Bem, eu estava falando no vídeo anterior que esse período de 3 ondas, as 3 primeiras ondas iniciais, para mim foram um período de limpeza. Então, quando a gente assiste o caminho das palestras e a gente lê no descritivo como é que funciona o recebimento do áudio pelo professor, como fazer os pedidos, porque tudo isso tem no manual de instruções, tudo isso tem nos próprios vídeos dele, nas palestras, tudo como é que funciona, Então, quando eu recebi esse livro, eu li e pude observar que inicialmente realmente existe um período de limpeza e depois dessa limpeza a gente está com o campo livre, limpo de fato, para receber aqueles pedidos. Muitas pessoas já na primeira onda, elas têm o reflexo do que é pedido, ela sente já. Eu senti muita coisa, confesso, senti dentro dos meus pedidos uma sensação de bem-estar, uma sensação de amor que eu descrevi, até de sentir mais amor, de perceber mais a minha presença com o todo, perceber que todos somos um. Essa percepção eu senti desde a primeira onda. Mas às vezes a gente faz alguns pedidos relacionados a coisa material, como o professor Hélio Couto fala, casa, carro, apartamento, que quando a gente percebe que aquilo não acontece, fica meio frustrado. Não aconteceu comigo porque os meus pedidos eles foram muito mais voltados para a questão espiritual, emocional, de inteligência emocional, de busca de propósito dentro do meu trabalho, da minha profissão, de perceber e caminhar com intuição. Então, assim, eu percebi desde a primeira onda, tudo acontece de forma muito sutil, não é uma coisa que vem, pá, você acorda de manhã e tá tudo resolvido. Tudo acontece de forma sutil e a gente precisa dar ouvido à nossa intuição. É muito importante a gente ter essa percepção, porque as ideias vêm, as sensações vêm e cabe a nós também administrar isso. Quando eu falei sobre consciência de livros, até na primeira parte desse vídeo, eu falei sobre a consciência de livros, falei do Joseph Murphy, falei do Neville Goddard. Eu observei de fato que ao ler livros que eu coloquei nos pedidos a consciência, eu tive a sensação de já ter lido aquele livro e muitas vezes de pensar assim, nossa, é óbvio, É óbvio que é isso, assim, como se eu já soubesse aquilo. Então, a gente percebe dentro disso. Quando eu assistia vídeos de depoimentos de outras pessoas de ressonância, eu observei, como eu falei também, a questão das catarses e vi que sempre está muito direcionado aos nossos pedidos. Então, a pessoa muitas vezes ela quer, eu coloco um salário, eu quero um trabalho melhor, eu quero ganhar mais, eu quero comprar uma casa. E muitas vezes ela trabalha em um lugar que dificilmente iria proporcionar isso a ela. Ela trabalha em um local que ela dificilmente iria progredir. Então, vem na limpeza, muitas vezes, até a saída daquele trabalho para que se abram novos horizontes. Então, as catarses, para mim, eu vejo como essa fase de limpeza, de limpar o que está errado para poder ver o que é certo. Separações, divórcio. Muitas vezes a gente está casado com pessoas que a gente não ama, ou o relacionamento realmente não está bom, e às vezes a gente nem percebe. E durante essa fase de limpeza, vem a saída daquela relação para a abertura para um novo, para uma nova realidade dentro do que nós pedimos. Então, a gente tem que respeitar que quando a gente pede, a gente vai receber. Aquela velha história, Quando a gente pede paciência, a gente recebe oportunidades de praticar a paciência, você não passa de uma hora para outra, você não se transforma num Buda meditativo, você
tem oportunidade de exercitar sua paciência. Então a gente tem que ter cuidado realmente com o que a gente pede, porque ela vai passar pelo processo até chegar naquilo que a gente pediu. Não dá pra gente pedir, eu quero um amor, quero viver um amor, quando a gente está casado com alguém que não nos proporciona aquilo, e a gente querer insistir em algo, como a questão do emprego, questão de casa, quero a oportunidade de comprar uma casa, trabalhando em um lugar que você ganha um valor que nunca vai lhe dar a possibilidade de conquistar aquilo. Então eu analiso as catarses muito dessa forma. Não aconteceu comigo de forma ainda, né, de forma tão evidente, mas eu pude observar, como eu falei antes, que eu senti lembranças, né, revivi muita coisa da minha infância e da minha fase de adolescência que eu precisei ressignificar. O que é que aquilo fez para mim, né? Como é que eu me sentia com relação àquele fato, àquela situação que aconteceu e que mexeu na minha autoestima, que mexeu no meu emocional, e hoje, tendo a consciência, eu pude mudar, né, a forma de pensar com relação àquilo. Então, para mim, isso é fantástico. Dentro do meu relato aqui, para mim, o principal é essa oportunidade de ressignificar a minha história mesmo e tirar aquelas sensações de não pertencimento, de não merecimento, de sensação mesmo de que eu não posso, que eu sou incapaz, de que aquilo não é para mim. E hoje isso não faz parte mais da minha realidade, não faz parte mais do meu sentimento, do meu pensamento. Então, não é só você ler um livro que fala sobre crenças limitantes que vai lhe ajudar. Você reviver coisas que muitas vezes você estava guardado lá, você nem lembrava de fato, porque está lá no seu inconsciente, está no seu subconsciente, e você muitas vezes não tem acesso. Para mim, a ressonância harmônica me ajudou muito a ter acesso a informações do meu subconsciente e inconsciente que antes eu nem relacionava a hoje eu não tenho autoestima boa porque em determinada situação aconteceu isso. Eu não fazia esse link e hoje eu consigo fazer. Isso para mim é muito importante, porque é aí que a gente consegue, de fato, efetuar a mudança dentro de nós. Sonhos que eu tenho que são altamente significativos, são sonhos que são informativos muitas vezes. E quando eu acordo, que tenho a oportunidade de lembrar desses sonhos, eu consigo ressignificar muita coisa. Então, assim, eu não pretendo parar de fazer a ressonância, eu vou pedir minha quarta onda com certeza, porque para mim está sendo muito importante. Então, para concluir, né, esse depoimento sobre minha terceira onda, eu trago essa questão que é ressignificar o meu passado e a minha história, que é o reflexo de até então, né, das minhas ondas com o professor Hélio Couto. Professor, muito obrigado, porque está sendo muito importante para mim, inclusive para o meu filho Miguel, que tem passado por mudanças assim fantásticas. As mudanças têm relação com a idade dele, né, de 7 anos, obviamente, mas eu percebo os pedidos que eu fiz para ele acontecendo. Não fiz nenhum pedido de ordem material, todos foram de ordem de sentimento, emocional e espiritual. Então eu percebo que está dando certo. Então é isso.